Bem, pessoal, então agora que nós vimos as definições teológicas, eu quero partir com vocês para as definições filosóficas. Caso você precise ser lembrado, definições filosóficas dizem respeito à análise dos termos que permeiam o debate em torno do molinismo e que são termos retirados da filosofia. São termos que são trabalhados nos temas filosóficos e não necessariamente da teologia, certo? O primeiro termo que eu quero analisar com vocês é o termo determinismo. E na aula passada eu comentei com vocês que nesse termo existe uma certa má compreensão. Então vamos aqui. O que é o determinismo? É a concepção de que para cada evento que acontece, existem condições que determinam que nenhuma outra coisa poderia ter acontecido além da que aconteceu. Cada evento é causado, preste atenção aqui, cada evento é causado por fatores anteriores que permitem o acontecimento do evento em questão. Então essa é a definição tirada do livro Filosofia Concisa, de Moreland. Então vamos aqui olhar com cuidado essa definição. Isso daqui, em primeiro lugar, note que determinismo é diferente de determinação divina. A determinação divina diz respeito à decisão que Deus toma em relação àquilo que vai acontecer na história. O determinismo, certo? Ele lida com a providência de Deus, com aquilo que acontece, com o como. A determinação lida com o que, ou seja, o que Deus determinou que vai acontecer. O determinismo lida com como vai acontecer. Então, quando alguém afirma que crê no determinismo ou que é determinista, ele está afirmando que para cada decisão humana ou para cada evento que acontece na história, existe uma série de fatores anteriores que causam aquele evento de tal forma que nenhuma outra coisa poderia acontecer. Aquele evento, ele necessariamente iria acontecer. Existe uma série de tipos de determinismo. Por exemplo, existe o chamado determinismo biológico, que é aquele que afirma que, por exemplo, você que simplesmente você é resultado de uma série de fatores anteriores e que produziram você de tal forma que não poderia acontecer o contrário, certo? Então, existem diversos modelos de determinismo. O que eu estou falando aqui é o determinismo filosófico, é um conceito de determinismo que vocês vão ver já já. Ele tem a sua aplicação dentro da teologia, certo? Eu tenho um gráfico aqui que vai ajudar você a entender melhor. Então imagine aqui um sujeito, e esse sujeito ele está pensando em uma decisão, ok? Então aqui ele precisa tomar uma decisão, certo? Então imagine, ele precisa tomar uma decisão. Existe aqui uma série de fatores, como por exemplo, os fatores genéticos. Outros fatores, como os fatores sociais. Outro fator, como a criação, tipo de criação que ele teve. Outro fator, deixe-me ver aqui, vamos aqui pensar, deixe-me ver um outro fator, a educação, então onde ele foi educado, certo? Poderia colocar aqui também a cultura. Então existem uma sequência quase que
infinita, digamos assim, uma sequência enorme e complexa de fatores que juntos eles significam que só existe uma decisão possível mediante todos esses fatores, ok? Então, presentes todos esses fatores, isso resulta necessariamente em uma decisão apenas. Isso daqui é o determinismo, ou seja, muito embora a pessoa pondere na sua decisão, mas essa ponderação ela vai resultar em uma decisão que é causada por todos esses fatores anteriores, certo? Então, a presença desses fatores garantem que é aquela decisão que será tomada, certo? Então, isso daqui é o determinismo. E o determinismo é uma crença muito comum nos meios científicos, certo? No meio evolucionista. Então, o determinismo é uma crença muito comum nos meios não cristãos também. Agora, quando a gente fala do determinismo teológico, veja que aqui você já tem esse termo filosófico interagindo com a teologia. Então, quando se fala em determinismo teológico, o que é que se afirma? Você aceita o determinismo, mas você enfatiza que Deus é quem ativamente causa todas as coisas. Deus é, então, a causa eficiente de cada evento da história, inclusive das decisões humanas. Então, para muitos, Deus só pode ser soberano se o determinismo for verdadeiro. Como, por exemplo, quem defendia isso era Jonathan Edwards, ok? Então, Jonathan Edwards entendia que Deus ele só pode ser soberano se o determinismo for verdadeiro. Então, aqui esse quadro, ele ilustra um pouco o que é que eu estou querendo falar, certo? Você tem aqui, isso daqui é um instrumento, ok? Isso daqui é um instrumento. Aqui você tem um outro instrumento, certo? Essa madeira e essa pedra são dois instrumentos para que essa pedra aqui ela possa se mover. Então, para que essa pedra ela se mova, você tem o uso de diversos instrumentos. Esses instrumentos, eles são a causa instrumental. Instrumental, certo? O que significa causa instrumental? São os instrumentos que promovem a movimentação daquela pedra. Mas existe uma força por trás, existe uma decisão por trás, que é a decisão deste indivíduo aqui. Então, como é a decisão desse indivíduo aqui, ao utilizar estes instrumentos que promove a pedra, o andamento, o movimento da pedra, então esse indivíduo aqui constitui-se na causa eficaz. Ou seja, quem causa o acontecimento de tudo isso é o indivíduo, é essa pessoa aqui. Então você imagine o seguinte, como é que funciona então o determinismo teológico, certo? Destacando aqui que estamos falando do determinismo teológico. Você tem aqui uma série de causas definidas por Deus. Então pense, funciona assim, no seu plano eterno, Deus ele queria, ok, que este sujeito aqui ele tomasse uma decisão X. Deus queria que esse sujeito tomasse uma decisão X. Para garantir que esse sujeito tomasse essa decisão X, Deus então estabeleceu todas essas causas aqui, ó, causas genéticas,
causas culturais, certo? Causas, sei lá, causas de educação. Além da educação, causas culturais, sociais, fatores econômicos e por aí vai. Então Deus estabeleceu essas diversas causas aqui, e essas diversas causas garantiram que este indivíduo tomasse essa decisão X. Ok? Então isso daqui é o determinismo teológico. Deus não apenas decreta, determina tudo o que vai acontecer, como ele também determina como tudo vai acontecer. Então, quais são os fatores que são necessários para que isso daqui aconteça, para que essa decisão seja tomada? São esses fatores aqui. Então, Deus determina que eles aconteçam, garantindo que o ser humano tome aquela decisão. Então, isso daqui é chamado de determinismo teológico. Ok? Então, avançando. Próximo termo é o termo determinismo duro. Então, veja, existem dois tipos de determinismo. Ok? Então, aqui nós voltamos para a questão do determinismo. Existem dois tipos de determinismo. O primeiro dele é chamado determinismo duro, que afirma que as decisões dos homens são completamente causadas por causas externas ao ser humano e que a liberdade é uma ilusão humana. Então, isso daqui é muito comum nos sentidos, nos círculos filosóficos, certo? Que liberdade é uma ilusão, que você, na verdade, você é o resultado de uma junção de células que foram aleatoriamente e cegamente colocadas ali e que, portanto, as suas decisões são apenas resultados disso. Que o cérebro, ele processa decisão do mesmo jeito que o fígado secreta a bile. Então, como o fígado ele secreta a bile por meros fatores naturais, assim também são as decisões humanas, certo? Então, aquele senso de que você tem liberdade, que você tem volição, de que você poderia ter feito diferente, tudo isso é uma ilusão do ser humano. É uma ilusão, um absurdo que o ser humano ele concebe. Então, o nome que se dá a esse tipo de determinismo é o determinismo duro, onde não existe nenhum sentido de liberdade. O outro sentido de determinismo é chamado de determinismo brando, ou seja, as decisões dos homens, elas são causadas por causas externas a ele, certo? Por causas externas, por causas anteriores a ele, mas de uma forma compatível com a liberdade humana. Ou seja, o determinismo brando, ele aceita que existe um sentido em que os seres humanos são livres e responsáveis pelas suas decisões. Então existe um conceito de liberdade aceito por determinista. E eu quero que você preste atenção nessa palavrinha aqui, ó. Compatível, ok? Então guarde essa palavra na sua mente. Que há deterministas que entendem que existe uma compatibilidade entre o determinismo e a liberdade humana. A questão é que tipo de liberdade os seres humanos têm em um universo determinista. Nós vamos ver daqui a pouco, à medida que a gente avança nos termos filosóficos, ok?
Do lado oposto ao determinismo, existe o indeterminismo, que também é muito comum em círculos filosóficos. Qual é a ideia do indeterminismo? É a crença de que o determinismo não é verdadeiro. Ou seja, fatores antecedentes apenas determinam o escopo da decisão, mas não a decisão em si. A palavra-chave aqui é a palavra influência. As circunstâncias, elas influenciam, mas não causam uma decisão. Então, por que tem aqui essa foto dessa variedade de sorvetes? Além de imaginar que você deve estar com fome e provocar você, imagine que você entra numa sorveteria e você tem ali diversas opções. Você tem, eu moro em João Pessoa agora, mas sou de Fortaleza. Em Fortaleza existe uma sorveteria chamada Sorveteria 50 Sabores. Então você chega lá e tem 50 opções de sabores de sorvete. O determinista, ele diria o seguinte, que existe uma série de fatores que vão fazer o seguinte. Vamos aqui para o gráfico que eu vou explicar melhor. Para o determinista, vamos voltar. Para o determinista, a sua criação, a escola que você foi, a sua genética, a sua educação, a sua cultura, a sociedade em que você vive, o clima em que você está. Então, fatores infinitos que nós não somos capazes de medir vão influenciar você de tal forma que, na verdade, eles vão garantir que naquele momento você vai escolher o sorvete de morango e não de chocolate. De tal forma que você, muito embora você fique ponderando entre o sorvete de morango e o de chocolate, mas esses fatores vão influenciar você de tal forma que vai ser o de morango que você vai escolher, por causa desses fatores naquele momento específico, ok? Então lembre-se disso. Aqueles fatores naquele momento específico garantem que essa será a sua decisão. Já o indeterminista, ele pensa o seguinte, que esses fatores como a genética, okay? Voltando aqui à cultura, os fatores sociais, a educação, que todos esses fatores, eles influenciam no escopo da decisão, onde você vai poder escolher morango, chocolate ou flocos, digamos assim, certo? Então você vai ficar entre esses três fatores aqui. E aí você é quem vai tomar a sua decisão. E você vai ser a causa. Você então é o responsável, certo? Você é o responsável por essa decisão. Então, a decisão ela está em você. Que os fatores eles influenciam e eles de fato influenciam de tal forma que você cria um escopo da decisão. E algo muito importante, pessoal, que deve ser dito é que um indeterminista ele vai assumir que em determinados momentos pode ser que essas influências sejam tão fortes que de fato o escopo da decisão seja reduzido e talvez até colocado em uma só decisão, ok? Então,
Isso é o caso de estudiosos que aceitam o indeterminismo, mas que ainda mantêm um pensamento, uma crença calvinista. Eles entendem que Deus ele pode influenciar através da ação do Espírito Santo. Ele pode influenciar de uma maneira tão significativa uma pessoa que essa pessoa, o escopo da sua decisão entre aceitar e não aceitar, a influência de Deus é tão forte que isso garante que a pessoa vai acabar aceitando, ok? Então, o indeterminista, ele está disposto a aceitar que em alguns momentos, talvez a influência seja tão forte que a pessoa vai acabar decidindo de acordo com esses fatores. Mas a decisão, o responsável pela decisão é sempre a pessoa, ok? Então, se você disser quem é o responsável por tomar essa decisão, é a pessoa, certo? Ele nunca pode dizer o seguinte, eu fui levado a pensar assim, eu fui levado a decidir assim, certo? Fatores externos causaram essa minha decisão. Ele não pode dizer isso, ele só pode dizer no máximo que ele sofreu influência, certo? Então guarde isso na sua mente. Existe o determinismo e existe o indeterminismo, ok? Então, avançando aqui, agora vamos falar de liberdade. O primeiro conceito de liberdade é o conceito de liberdade compatibilista. Lembre-se que eu falei do determinismo brando e que a palavra-chave ali é compatível. Bem, o compatibilismo, ok? O compatibilismo é a crença de que a liberdade do homem é compatível com o determinismo. Deixa eu fazer uma pausa aqui, por favor, não continue a leitura para eu fazer essa explicação para você. É muito comum que você encontre por aí pessoas dizendo o seguinte: eu sou compatibilista porque eu creio que a soberania de Deus é compatível com a liberdade humana. Bem, compatibilismo não significa isso. O compatibilismo significa que a liberdade humana é compatível com o determinismo. Soberania de Deus não é sinônimo de determinismo. Pode ser que você creia que Deus exerce a sua soberania através do determinismo. Você pode crer nisso. Tem muito teólogo, muito responsável e muito bom que pensa assim. Mas você não pode dizer que por Deus ser soberano e pelo homem ser livre, então você é compatibilista, ok? Se você utilizar o termo compatibilismo, você está afirmando que você crê no determinismo e que ainda assim o ser humano é livre. Então, qual é o sentido de liberdade quando você crê no determinismo? É o seguinte, ó. Ser livre é agir sem compulsão externa. Ou seja, liberdade é liberdade de ação e não de decisão. Deus é quem causa a decisão do homem, mas é o homem que age. O homem é então livre. Cada ação humana é causada por eventos anteriores, inclusive anteriores ao nascimento do indivíduo. Então, o compatibilista é aquele que vai dizer o seguinte: olha, não existe livre-arbítrio. O que existe é livre
agência, ok? Liberdade, portanto, é sinônimo de livre agência. Então veja, deixe-me dar um exemplo aqui para vocês. Observe essa foto aqui, ok? Essa foto aqui você tem uma pessoa que o seu poder de decisão, ele foi anulado. Alguém está conduzindo, alguém está coagindo essa pessoa externamente. Por isso, ela não está agindo de maneira livre, porque ela está sendo coagida a fazer isso, certo? Agora imagine que você está numa sala de aula e aí aparece uma pessoa muito bem armada e diz para você o seguinte: saia da sala. Ou seja, ela lhe dá uma ordem. Ele não está coagindo você, ele não está pegando você e levando você para fora da sala. Ele está, na verdade, mandando você sair, e como ele está armado, ele está colocando uma série de fatores no seu processo de tomada de decisão. Então, todos esses fatores, o seu medo de morrer. Por que você tem medo de morrer? Por causa de muitos fatores psicológicos, sociais, culturais, educacionais. Então, fatores que vão para além da sua própria existência. Então, todos esses fatores vão pesar na hora e você vai tomar a decisão de sair. Então, você agiu de acordo com os fatores, mas ninguém pegou você e levou. Então, esse é o sentido de liberdade compatibilista. É a livre agência, ok? Você toma a decisão, você age de acordo com a sua decisão, mas essa decisão ela é causada por uma série de fatores, ok? Então, isso se chama livre agência. Ao invés da livre agência, existe o contrário da livre agência, é o conceito de liberdade libertária ou libertista. É a crença de que a liberdade do homem não é compatível com o determinismo. Ou seja, se o determinismo é verdadeiro, então o homem não é livre. É assim que pensam os libertistas. Para o conceito de liberdade libertária, ser livre é ter o poder de causar a própria decisão. Que muito embora o homem sofra influências do meio, mas ele não é determinado por ele. Então, liberdade é sinônimo de livre arbítrio, ok? Então, todo mundo que crê na liberdade libertária, ele é indeterminista, ok? Todos que creem na liberdade libertária é porque não creem no determinismo. Agora, eu preciso fazer algumas explicações aqui, que com certeza, posteriormente, eu vou ter que fazer de novo, mas quem sabe você já pega isso agora. Quando você pega o conceito de liberdade libertária e traz para dentro da teologia, isso vai modificar um pouco o que você pensa sobre o livre-arbítrio. Por quê? Por causa da questão do pecado. Lembre que eu falei com vocês de liberdade de integridade, certo? Liberdade no sentido moral. O cristianismo fala em pecado, fala em natureza pecaminosa. Então, muitos teólogos, como por exemplo, dentro do arminianismo, o arminianismo ele é libertista, ele é indeterminista.
Mas uma boa parcela da tradição arminiana crê na depravação total, certo? Crê que o homem ele não tem livre arbítrio, e o pecado ele interfere nas decisões humanas e que é necessário que Deus intervenha, dando a sua graça preveniente para que o homem tenha essa capacidade de decidir ou não pelo evangelho. Então, quando se fala em livre arbítrio aqui, eu estou falando filosoficamente falando. Quando você vai para a teologia, isso tem algumas modificações, como vocês vão ver posteriormente, ok? Uma outra ressalva importante de ser feita aqui, certo? É que nem todo o que defende o conceito de liberdade libertária afirma que você pode escolher entre opções com igual peso, ok? Lembre-se disso. Então, vamos voltar aqui ao exemplo do sorvete. Você tem ali 50 opções e você poderia escolher, para o defensor da liberdade libertária, você poderia escolher entre as 50. Mas algumas opções têm muito mais peso para você. Por quê? Por causa de todos esses fatores que influenciam. Mas, no final das contas, você poderia escolher isso ou não, ok? Então, você, no final das contas, é o responsável por causar aquela decisão, porque você poderia ter escolhido aquilo ou não, certo? Então, esse é o conceito de liberdade libertária. Então, para concluir, aqui está um resumo, certo? Você pode pausar a sua tela e dar uma recapitulada em tudo aquilo que a gente viu. Então, com isso a gente encerra essa aula. Na próxima aula, então, nós vamos começar a aplicar tudo isso, vendo o espectro de posições dentro do debate em que o molinismo está inserido. Fique com Deus e até a próxima aula.